considero nem dentro nem fora, que a causa de um liberal como eu, pelo menos, que tenha todo esse Mas tu envolvimento. não era anarcocapitalista? Isso, anarcocapitalista. Então tu não é liberal. Ou tô falando Não, merda? é que. Boa pergunta. É porque eu vejo, e aí cada um tem um pouco de opinião diferente, eu vejo o anarcocapitalismo como um subconjunto do termo liberal. Ah. Né? Então, o anarcocapitalista seria o liberal que removeu as contradições. Epa, afinal de contas, o anarcocapitalismo é um subconjunto do liberalismo ou não? Bom, né, o Hélio Beltrão Júnior, o presidente do Instituto Marcuse Brasil, ele na participação no Flow, ele disse que ele é liberal, né? E o Igor 3K, um dos apresentadores do Flow, ele questiona, né? Se você é liberal, como que você pode ser anarcocapitalista? E a resposta do Hélio Beltrão Júnior, nosso querido Petrolão, é que o anarcocapitalismo ele é um subconjunto do liberalismo. Não poderia estar mais errado, tá? E eu já explico o porquê. Mas ele continua. Ele diz que o anarcocapitalista é um liberal que eliminou as contradições. Eu creio que ele só se refere à economia, afinal, em todo o resto do que se trata o anarcocapitalismo, o Hélio Beltrão é um zero à esquerda. E até mesmo na economia ele mistura, nessa entrevista você vê que ele mistura várias vezes econometria e economia e conceitos e tudo mais. Mas vamos nos fixar a esse termo. O liberalismo, aliás, o anarcocapitalismo como um subconjunto do liberalismo. Bom, pessoal, antes de adentrar ao mérito deste vídeo, eu quero recomendar esse vídeo aqui do Jesus Huerta de Soto, Anarcocapitalismo versus Liberalismo Clássico. Isso foi uma palestra no SFL Madrid, na época que o SFL mais metia o pau no Hope, mais metia o pau nos anarcocapitalistas. Esses caras são utópicos, esses caras eles são nazistas, esses caras eles rejeitam o liberalismo, que absurdo. O Jesus Huerta de Soto foi lá no SFL e fez uma palestra simplesmente perfeita, uma aula, não só de anarcocapitalismo, como de liberalismo clássico. E ele mostra, por A mais B, por que liberalismo clássico e anarcocapitalismo não tem nada a ver. Pelo contrário, são rivais, não é? Nós somos extremos opostos. Mas fiquem com o vídeo. Bom, antes de tudo é preciso entender de onde vem o liberalismo. Né? De onde vem? Para que serve? Bom, o liberalismo ele surgiu com o iluminismo. Você teve ali o fim do teocentrismo e o início do antropocentrismo. Ou seja, o fim daquela Idade Média onde a igreja mandava nos governos e o começo de uma situação na qual o homem era o centro das coisas. E com isso você teve a queda daquela narrativa na qual Deus escolheu o rei. Deus escolhe o rei, você nasceu naquela dinastia, você é rei por vontade divina. Com o fim do teocentrismo e o início do antropocentrismo, os governos precisaram de justificativas para sua existência. Afinal, a existência do Estado não é natural. E nunca foi. Aí surgiram os contratualistas, certo? Thomas Hobbes, John Locke e, por último, Jean-Jacques Rousseau. E os contratualistas, eles propõem o contrato social, que seria um contrato imaginário, no qual, pela necessidade do homem de ter uma defesa, pela necessidade do homem de se conectar com outros homens para criar uma comunidade, com base nisso, haveria um consentimento tácito do governado em ter um governante. E o nome disso é contrato social. Ele foi finalizado por Rousseau,
não é? E, bem, ele é a base do Estado moderno. Então, o Estado moderno ele é um Estado contratualista. Os liberais, eles surgem neste momento, como o quê? A burguesia atingindo um status no qual ela consegue participar do Estado, seja por meio do parlamento, seja por outras formas. Mas ela consegue, de alguma forma, infiltrar pessoas ali naquele Estado, que antes era só a nobreza e o clero que faziam as regras, e manipular esse Estado de alguma forma. E esses eram os liberais. Eles acreditavam na propriedade privada, que não é a mesma propriedade privada que nós defendemos. A propriedade privada que os liberais antigos defendem é a mesma a qual Proudhon se referia. Então, enquanto Proudhon, ou Proudhon, né, que é francês, se referia à propriedade privada como um roubo, porque ela seria uma propriedade, e somente neste caso, uma propriedade que é mantida por meio do Estado, ou seja, o Estado te presenteia um terreno e ele te mantém esse terreno, expropriando os donos originais daquela terra, porque o Estado não está nem aí para a justiça. Enquanto Proudhon e os anarquistas eram contra esse tipo de arranjo, os liberais eram a favor. Porque o liberal ele acredita no Estado, e esse é o grande detalhe. Enquanto os anarquistas, até mesmo os marxistas, enxergam o Estado como um instrumento, um meio para você inverter o materialismo histórico dialético de forma em que a base da pirâmide e a pirâmide sejam equalizadas e consigam uma relação justa, e não estou dizendo que eu concordo com isso, mas assim como eles defendem o Estado como instrumento para isso, o liberal ele defende que o Estado bem gerido, o Estado liberal, um Estado que respeite as liberdades individuais, um Estado bonzinho, ele é bom. Então, ele não defende como um instrumento, ele defende o Estado como um fim. Enquanto o anarquista clássico, o anarco-comunista, o marxista, o comunista, o socialista defendem o Estado como um meio, eles sabem que o Estado é antinatural. Todos eles sabem que o Estado é antinatural. Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que o Estado é antinatural. A questão é, o Estado é antinatural, mas nós temos uma prioridade. E isso é a tese deles. Nossa prioridade é equalizar as situações. A partir do momento que o operário e o o detentor dos meios de produção estiverem em uma situação igual, e não apenas de patrimônio, até porque isso seria impensável, mas a Justiça do Trabalho, por exemplo, hoje, ela, em tese, ela tenta equalizar a situação. Ela dá o ônus da prova para o empregador e tudo mais, e eu não estou defendendo isso, apenas estou mostrando que eles enxergam o Estado como um instrumento de uma transformação social. Então, eu quero essa transformação social, eu enxergo o Estado como instrumento dessa transformação social. Qual é a finalidade? A transformação social. E aí que está o problema do liberalismo. O liberalismo não tem uma transformação social como proposta. A proposta do liberalismo é o Estado liberal. E nada poderia ser mais antilibertário, anti-anarcocapitalista do que o Estado liberal. Você dizer que alguns liberais clássicos, como Mises, como Bastiat, como Molinari, dizer que essas pessoas concebem ideias anarcocapitalistas, ok. Agora, você dizer que o liberalismo ele prevê um anarcocapitalismo ali dentro, não, o liberalismo não prevê isso, porque o liberal ele acredita no Estado. Ele se agarra ao Estado. Entendeu? E não apenas no conceito atual. O liberalismo ele é incompatível com o anarcocapitalismo simplesmente porque qualquer grau de estatismo é incompatível com o anarcocapitalismo. Então, senhor Hélio Beltrão, por favor, antes de falar besteira, estuda. Estuda um pouquinho. Sei lá, vai ver vídeo do Hyde, já que vocês se gostam tanto, mas não fala besteira, cara. Não inventa fatos, não fala besteira, pelo amor de Deus. Você é o presidente do Instituto Marcos Brasil. Tá entendendo?
Ou você fala que você é liberal, ou você fala que você é anarcocapitalista. E tudo bem se você for liberal. Depois do que aconteceu com o seu instituto, que não era seu, ninguém liga, na verdade, se você é liberal ou anarcocapitalista. Você não é um grande exemplo de anarcocapitalista de qualquer forma. Suas ações não são anarcocapitalistas. E muitas outras coisas que se eu disser que eu vou ser processado. Mas é aquilo. Cara, o anarcocapitalismo jamais seria um subconjunto de uma ideologia, porque liberalismo é ideologia, de uma ideologia na qual o Estado pode ser perfeito. Só na sua cabeça, Hélio Beltrão. Bom, só para dar alguns exemplos de invenções dos liberais que são completamente contrárias ao anarcocapitalismo, você tem a tripartição de poderes do Montesquieu, que seria uma forma do Estado conter qualquer integrante ali daquela massa que tenda a ideias que a maioria dos governantes, a maioria daqueles do parlamento, não concorda. Então ninguém tem o poder supremo sobre o Estado. Esse poder ele é descentralizado em 3 poderes. Só que esses 3 poderes, eles acabam se tornando uma espécie de tirania. E mesmo os 3 poderes, eles têm exceção. Então você tem judiciário legislando, você tem o legislativo julgando, você tem o executivo legislando. Ou seja, não serve pra bosta nenhuma. Aí que você pega a contradição desses ANCAPs que se acham liberais, porque eu já vi ANCAP defendendo que a tripartição... ANCAP. Tipo Hélio Beltrão. Defendendo que a tripartição de poderes, né, o sistema de freios e contrapesos é bom, porque ele é uma descentralização do poder. Amigo, presta atenção. É uma descentralização de um poder que não existe. Esse poder ele é inventado. Você nota qual é o problema nesse caso? Não há o poder de te legislar. Não há o poder de te julgar. E não há o poder de te executar. Tudo isso aí vem da merda do contrato social que não existe. Isso aí é ficção jurídica. Você tem a democracia. A democracia moderna, obviamente não me refiro à democracia grega, pelo amor de Deus. Mas a democracia moderna, como ela foi concebida a partir da república. Tudo isso é invenção dessa porcaria de liberalismo. Tudo essa anomalia de propriedade. Não existe propriedade pública. Como que se concebe uma propriedade pública se não há apropriação? É um absurdo, é um hiato racional na história da humanidade. E o liberalismo é um grande mal desses séculos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já curte aí o vídeo, deixa aí o like, se inscrevam aqui no canal, comentem. Se tiverem dúvidas, respondo todos que eu consigo. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.